Bom dia. Hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa que faz um tempinho que eu não faço. Mas a gente tem que priorizar o que é importante e é ler a Bíblia pros meus avós. Hoje eu vou ler Efésios. É um livro bem pequenininho. É um livro com... Já vou falar pra vocês. Com 6 capítulos apenas. Eu separei alguns highlights, porque eu vou falar deles, mas eu vou ler o livro praticamente inteiro, baseado nos highlights. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Qual a importância desse capítulo? E eu quero começar com ele, é o capítulo 1, versículo 4. Deus te escolheu muito antes de você ter vindo aqui. Você não está aleatoriamente aqui. As coisas que acontecem na sua vida não estão acontecendo aleatoriamente. Tudo tem um porquê. E Deus te escolheu para que você seja santo nele. Esse é o seu propósito de vida. Servir a Deus. Ser santo em Deus. Se você está fazendo qualquer outra coisa, tá errado. Se você não está procurando o seu Criador, tá errado. Porque é para isso que a gente está aqui, é por isso que tem tanto vazio dentro de você. Até você entender que você é criação, que você é imagem e semelhança de Deus, e que você foi criado para ser vaso de honra dele, você está vivendo aleatoriamente. E você tem escolha de tomar essa decisão. Não vai ser eu que vou dizer para você que você tem que ir para Deus. E nem ele vai dizer para você que você tem que ir para Deus. O que eu aconselho é que você comece a ler por aqui. Sabe, não quer ir para a igreja, não quer ler. Se Deus te deu o dom de ler, que graças a Deus hoje a maioria das pessoas podem ler, e graças a Deus hoje a Bíblia está traduzida em muitas línguas, leia e conheça ele. Porque se você está vivendo aleatoriamente, sinto muito lhe dizer, o vazio vai sempre permanecer dentro de você. Porque deixa claro na palavra que nós fomos criados para a glória dele. Não para a minha glória, não para a sua glória, para a glória dele. E é o único jeito de nós encontrarmos o que está dentro de nós, o que é importante para nós. E de nós nos enchermos. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Cristo veio para reconciliar nós com Deus. E o propósito foi dado. E para aqueles que conhecem Cristo, o Espírito Santo é dado. E com o Espírito Santo nós recebemos a sabedoria de Deus. E com a sabedoria de Deus nós conseguimos caminhar perto do caminho de Deus. Perto do caminho de Jesus. A gente consegue seguir sendo imagem e semelhança de Deus. Obviamente o pecado existe em nós, desvios vão acontecer. Mas quando o desvio acontecer, a gente consegue sentir e pedir perdão para Deus. Voltar direto para o Pai. Mas para isso, precisamos conhecer Cristo. E Cristo nada mais é do que a palavra. Já dizia no Antigo Testamento. Cristo era a palavra, já existia desde o início da criação. Agora, capítulo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. O que você pedir ao Pai, ele vai te dar. Se você quer conhecer, se você quer caminhar com ele, peça. Peça espírito de sabedoria e revelação. Se você não entende a Bíblia, talvez é porque você não tenha o espírito de sabedoria e de revelação. Isso não vem de nós, isso vem do Espírito Santo. E o caminho para conhecer Jesus é a leitura. Mas se você não abrir seu coração e não pedir para Deus, deixa eu entender, tira o véu que tá na frente dos meus olhos, você não vai conseguir ler isso daqui e fazer sentido na sua vida. Você precisa pedir para Deus. Capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nós, que vivem na desobediência. Aqui quer dizer, gente, que antes de Cristo nós não tínhamos vida.
Nós só pertencíamos à carne. Com Cristo, com a morte de Cristo na cruz por nós e com a ida dele para o céu, o Espírito Santo desceu e por causa do Espírito Santo nós temos vida em Jesus Cristo. O Espírito Santo só habita em quem crê que Jesus Cristo é o único caminho e salvação para a vida eterna. E com o Espírito Santo dentro da gente é o único modo da gente conseguir viver fora do pecado. Caso contrário, o pecado domina nós. Não adianta a gente conhecer as regras, porque a gente vai infringir. Não adianta a gente saber o que é pecado, que a gente vai infringir. Não adianta a gente saber o que é costume, porque a gente vai infringir, porque o Espírito Santo não habita em nós. Versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não preciso dizer nada, de nós não vem nada bom, apenas do nosso Senhor. Versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. 17, ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e paz ao que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. É tão lindo isso, gente. Imagina conhecer Jesus igual Moisés via, direto, no qual quando ele estava na presença de Deus, né, falei de Jesus, na presença de Deus, ele até saía brilhando, que ele tinha que cobrir a face para que, né, as pessoas daquele tempo não entendiam, porque ele estava na presença da glória de Deus e quando ele saía ele brilhava. Imagina a gente conhecer Jesus e Deus dessa forma, tão diretamente, no qual depois que a gente escuta essa palavra a gente brilha, a gente sai com uma luz diferente. Então é possível, eu tô aqui para dizer que é possível a gente brilhar. Porque quando a gente lê a palavra, ela nos enche, ela não tira nossos problemas. Os problemas tá aí, só dá força pra gente continuar. Só dá força que no pior dos nossos dias a gente ainda consegue levantar. Você sabia que tem muita gente que não levanta? Tem muita gente que tem dor mental, física, psicológica, espiritual e não consegue levantar. Se você levanta é porque a mão de Deus tá te puxando. Então, pensa como é bom se encher. Capítulo 3, versículo 7. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. A gente só consegue falar da palavra por Deus, pelo dom da graça de Deus. A gente não consegue reproduzir isso daqui se não for pelo Espírito Santo. Se a gente falar por nós, vai sair tudo errado. A gente vai desviar o povo. Agora, quando o Espírito de Deus está em nós, a gente consegue entender tudinho. E a gente consegue falar tudinho isso para vocês. De uma forma clara, a gente consegue traduzir para vocês, para que chegue no coração. Por isso que tem tantos pregadores aí, porque cada um fala de um jeito diferente. E o jeito diferente é o jeito que vai entrar no seu coração, que vai fazer você ter esse primeiro contato com Deus. Mas depois do primeiro contato, eu não posso fazer muito. Ninguém pode fazer muito. Depois é com você. Tentar cada dia mais conhecer um pouquinho mais de Jesus. Capítulo 3, versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe por que você não consegue realizar os seus sonhos? Sabe por que você não consegue fazer as coisas acontecerem na sua vida? Porque talvez você não conheça a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Eu te garanto, se você conhecer isso, nada é impossível na sua vida.
Capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos ver como que é ter o Espírito Santo? Ter o Espírito Santo é ser dócil, é ser humilde, é ter paciência, é suportar os outros com amor. 8. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quem ficou aqui, gente, tem muito dom distribuído. Tudo já foi distribuído embaixo do céu. Só falta você entender a profundidade, o cumprimento do amor de Deus por você, para você começar a realizar os dons. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento e doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se você souber quem você é em Cristo, ninguém te tira do caminho certo. Vou repetir. Se você souber quem você é em Cristo, ninguém te tira do caminho certo. 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Imagina, nós somos um corpo. Se o seu cérebro, você quer que a sua mão erga, e seu cérebro fala para ela baixar, o que vai acontecer? O corpo não vai funcionar da forma correta. É a mesma coisa conosco, com todos nós. Se eu te guiar de forma inconsistente e incoerente com a palavra, o corpo não vai caminhar para o propósito, que é a honra de Jesus Cristo, a glória de Deus. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Mais características. A gente não fala nada que não edifica. Se não vai edificar, o silêncio é a melhor escolha. Isso daqui é algo muito importante, porque todos nós, às vezes, caímos em tentação de falar mal do nosso amiguinho, né? Do nosso coleguinha. E Deus já falou, melhora o silêncio. Se não edifica, não é necessário que você fale. O silêncio vai ser a melhor linguagem que você vai poder usar. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejamos imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivemos imitando Jesus Cristo. 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Como que eu faço isso, Patrícia? Lendo a Bíblia. É um guia. Aqui tá falando o que você tem que ser, o que você tem que fazer, o que você pode e o que você não pode fazer. Tá tudo aqui. Não precisa inventar a roda. Tá muito simples. Vamos quase terminando. 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Novamente, vamos lembrar que nós começamos a ler o livro de Efésios, dizendo o porquê que nós estamos aqui. Agora nós estamos dizendo como que nós vamos cumprir o nosso propósito. Sendo imagem e semelhança de Deus. Procurando a palavra dele. Entendendo o guia dele. O que nós temos que ser e fazer para estarmos mais próximos de Jesus Cristo. Deveres conjugais. 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Aqui, a gente pode falar por horas, então vou resumir muito. Deus, marido, esposa. A esposa é o pescoço, o marido é a cabeça. A esposa é responsável por direcionar o olhar do esposo. Porque se não tiver uma esposa que edifica a casa, que mostra o caminho certo para o esposo, a casa não vai encontrar prosperidade. Aqui não é dizer que a gente está abaixo do homem, não é dizer que a gente não tem valor. Aqui é totalmente diferente. O que está dizendo a Bíblia aqui é: o homem é o cabeça, a esposa é o pescoço. Acima de tudo está Deus, guiando as ações. A mulher respeita o homem, porque o homem é o cabeça da casa. Mas o homem ama a mulher assim como Jesus amou a igreja. A gente consegue entender o amor de Jesus por nós? Alguém que morreu na cruz, passou por tudo aquilo por nós que não merecemos nada. Então, se você, mulher, se acha menos sabendo que Deus mandou o homem te amar assim como Jesus amou a igreja, você tá entendendo o que a Bíblia tá mandando o seu marido fazer por você? Então, assim, se você entender, você nunca mais vai vir com um discurso feminista idiota. Você tá entendendo? Deus mandou: ame a sua esposa assim como Jesus amou a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Receita para casamento saudável, gente. Respeito, amor, carinho e sabedoria de Deus. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele te armou. Nada toca em você se você fizer. Eu vou ler de novo. Agora é para você entender o quanto você está protegido. A gente falou o porquê que nós estamos aqui, o como a gente vai chegar no nosso propósito, e agora eu vou falar o como você está protegido. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, quando alguma coisa vir na sua cabeça dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você morreu, que acabou tudo, usa a fé. A fé vai deixar isso tudo pra lá. Você só precisa de uma palavra daqui. E a fé, acreditar nela, nada te atinge. Usem o capacete da salvação. Como é bom saber que o nosso nome está escrito nesse livro. Como é bom ter a paz que se qualquer coisa acontecer amanhã contigo, você vai para o lugar certo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você só vai conseguir ter a espada para se defender conhecendo a palavra. Porque aí, quando alguém te fizer algum tipo de pergunta, algum tipo de ameaça,
Você sabe o que responder. Bom, fechamos por aqui. Que hoje essa palavra tenha te edificado. Fiquei com Deus.